Eu acho que está bom. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, estudando a doutrina dos Espíritos. E o nosso estudo hoje é o capítulo 12 da perfeição moral. E é interessante que nós vamos falar no capítulo das perfeições morais, nós vamos falar sobre o egoísmo. E se nós já avaliarmos o livro dos Espíritos, já nessa questão do capítulo, que é das perfeições morais e dos 5 itens que o capítulo tem, nós vamos ver que de 5 itens, 3 eles tratam de vícios. E os 2 últimos, um fala sobre os caracteres do homem de bem e o 5º, conhecimento de si mesmo. Então é interessante Kardec colocar num capítulo virtuoso, que é da perfeição moral, itens ainda de vícios. É o item que ele vai falar das virtudes e dos vícios. Naturalmente vai falar muito mais a nossa linguagem quando falar dos vícios. E o caminho para chegar a essa perfeição moral é realmente o combate dos vícios e a conquista das virtudes. Então, nada mais correto do que ele nos ajudar a identificar em nós ainda as nossas mazelas, para que nós possamos combatê-las e transformá-las em virtudes. Então, o capítulo da perfeição moral é mais ou menos um despertar da nossa consciência, da identificação ainda dos nossos vícios, para que nós possamos combatê-lo. Naturalmente que o egoísmo, que é o nosso item, é a razão do sofrimento da nossa sociedade. É a razão ainda que nos impede de conquistar a felicidade. E naturalmente a doutrina nos explica, nos informa que esse egoísmo, lá atrás, no começo da nossa formação enquanto individualidade, enquanto espírito, era ainda instituído em nós como uma necessidade de conservar nossa sobrevivência. Então, o egoísmo hoje, que nós combatemos tanto, lá atrás, nos nossos primórdios, era uma necessidade para a nossa proteção, era uma necessidade para a nossa sobrevivência. Naturalmente que era necessário, era imperioso que nós pensássemos em nós mesmos para vivermos no ambiente hostil. Só que à medida que a gente vai evoluindo, à medida que nós vamos aprendendo a lidar com a liberdade de escolha, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de sobreviver sem ser agressivo, a gente começa a escolher. E naturalmente que no princípio das nossas primeiras encarnações, e nós não estamos muito longe dessas primeiras encarnações, as nossas escolhas nem sempre eram acertadas. Muitas das vezes eram escolhas equivocadas. Então, essas escolhas equivocadas foram construindo para nós um futuro mais doloroso. E à medida que a gente se liberta, né, do passado, do instinto, que nós éramos levados a agir muito mais por instinto, à medida que a gente se liberta desse instinto, a gente vai desenvolvendo a nossa razão. Então, a gente percebe, né, que a vida em sociedade era muito mais protetora do que viver individualmente. Então, a partir daí, nós deveríamos ter começado a combater o egoísmo,
porque o egoísmo nada mais é do que o interesse do individualismo, o alimento do individualismo. Então, a partir do momento que a gente sente necessidade de viver uma vida de relação, nós deveríamos ter começado a combater esse sentimento egoístico. E assim não aconteceu. Então, nós temos ainda grande dificuldade na nossa vida de relação, porque o egoísmo atrapalha essa convivência. É o sentimento que dificulta a nossa vida de relação. Então, a gente vê que, na realidade, a evolução vem acontecendo, porque, como diz a nossa doutrina, se nós olharmos para o nosso passado, nós já conseguimos vencer muita coisa. Hoje a gente já está realmente com uma tecnologia avançadíssima, com uma ciência que dá, né, uma condição para a gente de ter uma vida confortável. A gente tem aí as instituições escolares trabalhando o nível intelectual do espírito encarnado de forma acelerada. E eu vejo isso porque hoje meus filhos já são adultos e eu estou forçosamente na casa da minha filha e meu genro sofreu uma cirurgia de emergência, então ela está no hospital com ele, eu estou lá com as crianças. Então, a mãe ontem passou rapidamente em casa conosco lá e o pequeno, o caçula de 10 anos, pegou lá os papéis dele da escola e virou e falou assim: mãe, tem que fazer o meu trabalho. Aí ela virou e falou assim: Eric, não posso te ajudar agora. Aí pede ajuda ao Breno, que é o irmão de 15 anos, ou então faz com a tua avó. Aí ele vira e fala assim: mãe, com a minha avó, mas o trabalho é de raciocínio lógico. Aí eu olhei para ele e falei assim: que é isso, meu amor? Como assim de raciocínio lógico? Vovó não consegue? Ele disse: eu acho que não. Eu fiquei derrotadíssima. Então vamos vencer esse desafio. Senta aqui. Aí começamos a ler e naturalmente era realmente um exercício de raciocínio lógico que na atualidade leva o aluno, a criança, a ir além, né, da forma que está ali escrita, faz com que ela puxe muito mais pelo raciocínio, que ela veja nas entrelinhas a resposta. Então a gente vê, demos conta do trabalho, viu, gente? Pelo amor de Deus, a vovó ainda deu conta do recado. Então, a gente vê que realmente as instituições estão puxando assim, fortemente pela intelectualidade da criança. E a gente vê que realmente essa perfeição moral que a gente busca, ela está muito mais centrada e muito mais acessível na educação. Enquanto as crianças realmente são ainda muito novas. O desenvolvimento das virtudes, a gente tem assim, um resultado muito mais produtivo se ele começar a ser trabalhado ainda na infância. Então, desenvolvemos a tarefa com o meu neto, e aí Kardec fala uma coisa nesse capítulo que é interessante. O dia, né, que a sociedade em si buscar desenvolver na educação a questão moral, como desenvolve a intelectual, o mundo realmente vai acelerar muito mais essa conquista do progresso. E eu vi isso também no meu neto, de 10 anos. Olha, é uma escola, é lição constante. 5 dias que eu estou lá, é um aprendizado enorme. Então,
Ele estava tomando banho, porque o de 10 anos ainda toma banho de porta aberta, essas coisas todas. Ele entrou para o chuveiro, já estava lá no boxe, eu fui atrás. Olhei para o chão, tinha uma toalha no chão. Aí eu disse, mas o que é isso? Ele disse, vovó, uma toalha, estou vendo. Não entendo porque está no chão. É do Breno, que é o irmão. Eu disse, mas por que está no chão? Porque eu joguei. Você jogou a toalha do seu irmão? Joguei. Ele joga a minha? Jogou. Aí ele bota a toalha dele para secar na parede divisória do boxe. Então, quando o outro, mais velho, vai usar o vaso sanitário, a toalha está ali pendurada. E como ele é mais alto, é maior, ele diz que aquela toalha incomoda. Então, ele joga no chão. Aí o pequeno vê a toalha dele no chão, quando vê a do outro pendurado, vai lá, puxa e joga no chão. Aí eu falei para ele, nossa, mas a vovó não sabia que tinha um neto tão feio. Sou feio não, vovó, ele faz comigo, eu faço com ele. E é exatamente esse sentimento a ser combatido, porque o Livro dos Espíritos também diz para a gente que nós sentimos muito mais os efeitos do egoísmo quando é nos outros. Porque o egoísmo dos outros nos fere, nos machuca e nos magoa. E muitas vezes a gente se fecha e se torna egoísta porque o egoísmo do outro nos feriu. E como nós não queremos ser feridos, aí nós nos fechamos e nos tornamos egoístas, para que não venhamos a ser feridos. Então, isso é de uma clareza profunda para quem tenta refletir um pouco. Afinal de contas, se o combate do egoísmo é a ação no bem, é a caridade, e fazer caridade é um sentimento de fazer sem olhar a quem e sem esperar retribuição, naturalmente que fazer caridade nós vamos de encontro ao egoísmo. Porque, afinal de contas, não esperar retribuição é uma virtude ainda, né, dos humildes que nós ainda não conquistamos. Então, naturalmente que nós vamos realmente esperar retribuição. E aí a gente percebe esse conflito, porque o homem velho ainda é muito forte dentro de nós. E naturalmente, esse é o nosso duelo dos espíritas. Naturalmente, nós já conhecemos, já temos a base e já sabemos escolher entre o certo e o errado. Nós já sabemos das mazelas que existem dentro de nós e nós já sabemos o caminho para combatê-las. Mas as nossas tendências passadas ainda predominam muito fortemente em nós. Então, esse é o nosso duelo. Não, eu sei que eu não posso fazer isso. Que a doutrina e a minha consciência já diz que isso é errado. Puxa vida, mas eu tenho uma vontade enorme de fazer isso. Só para dar um troquinho. E aí a consciência cobra. Porque, afinal de contas, o homem velho diz, faz. Faz porque fez com você. E o homem novo que está querendo se construir diz, não faz. Porque se você fizer, você está indo contra as leis de amor, de justiça e de caridade. Que são essas leis, o degrau, que vai te possibilitar a alcançar
um patamar mais elevado. Então, a gente vive em constante queda, em constante elevação. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse duelo de consciência. Então, é natural que o egoísmo ainda seja predominante na nossa condição evolutiva. Nós estamos muito mais perto do nosso pretérito do que estaremos do nosso futuro de espírito evoluído. Então, naturalmente, que como diz Joana de Ângeles perfeitamente, esse egoísmo ainda é uma remanescência do nosso instinto de preservação. E à medida que o espírito, que o ser encarnado e desencarnado trabalhar para desapegar da vida material, ele entra em conquista com esse lado espiritual que nós estamos buscando trabalhar. Então, quando a criatura deixar de viver muito mais a vida material e se concentrar muito mais nas conquistas espirituais, ele realmente vai conseguir se libertar muito mais facilmente do egoísmo. E como fazer isso? Será que existe uma receita? E o próprio Livro dos Espíritos, no item 4, no item 5, nos dá a resposta: conhece-te a ti mesmo. Não existe possibilidade de combater nenhum vício, de transformar nenhum vício em virtude se você não se conhecer. Se você não se ver como um espírito imortal. A criança não se vê como espírito imortal. Então, naturalmente, que a diferença de idade dos meus netos, de 10 e 15 anos, faz com que eles tenham maturidade diferente. Então, naturalmente, eles duelam ainda por questões bobas e pequenas. Mas que à medida que eles vão, né, amadurecendo, crescendo, eles vão se tornando unidos novamente. Naturalmente, se houver um trabalho educacional de responsáveis para que isso possa acontecer. Porque eu conheço famílias que eles eram adversários enquanto crianças e continuam assim até depois de adulto. E eu já, depois daquele episódio da toalha, eles têm, quando eu fico com eles, quando eles dormem comigo, desde muito pequeno eu tenho o hábito das histórias. Só que há muito tempo que eles não dormem comigo, isso já tem muito tempo, então eu me desliguei desse hábito. Então, quando estávamos os três no quarto, os três, o Breno, que é o mais velho de 15 anos, falou assim: vovó, conta a historinha. Eu arregalei assim o olho e pensei assim: nossa, ele ainda lembra disso. Aí ele disse: conta a historinha. Eu disse: tá, deita aqui com a gente. Aí contei uma história de que num país muito distante, pessoas muito isoladas da civilização, cada um tinha o seu pedaço de terra e cada um cultivava aquilo que seu terreno dava, um feijão, outro arroz, e o hábito deles era de cada um invadir as terras alheias e roubar aquilo de que precisava. E aí chegou lá, né, um turista, uma pessoa de outras terras, e começou a observar aquele comportamento equivocado daquele povo. Então, foi se aproximando daquele povo e chegou à conclusão que poderia ajudá-los. Então, em várias reuniões, ele consegue, né, fazer com que aquele povo, em vez de roubar, pudesse trocar aquilo que eles plantam e colhem. Então, aí, como toda boa historinha, a paz se estabeleceu e eles realmente ficaram vivendo muito melhores. Cada um foi para sua cama e dormiu. No dia seguinte, vovó vai contar a historinha. Aí o mais novo já chegou no meu ouvido e falou assim: vovó, gostei muito da historinha de ontem e queria fazer igual.
Mas a gente pode fazer igual todo dia. E ele perguntou, como? Quando seu irmão jogar sua toalha no chão, você coloque no lugar e jamais jogue a dele. Você já vai estar agindo como aquele povo começou a agir depois que ficou instruído. Porque tudo que a gente faz de errado é por falta de conhecimento. Seu irmão não joga sua toalha por maldade, é por falta de conhecimento. Então você tem que mostrar para ele que você tem uma compreensão maior do que a dele. Não precisa falar, é só agir. E é exatamente isso que o Livro dos Espíritos nos propõe. Nós vamos saber que nós estamos nos liberando desse sentimento neutralizador, separatista, quando os nossos atos mostrarem que nós somos fraternos. E não existe como ser fraterno sem estar em convivência com o outro. Então, o egoísta, como fala o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que tem o capítulo do orgulho e do egoísmo, mostra para a gente que nós só vamos conseguir sermos fraternos quando eliminarmos a raiz desse mal. Então, naturalmente, que só o exercício constante da prática do bem vai nos dar a possibilidade de sermos menos egoístas. E isso não precisa da distribuição de mantimento na nossa casa espírita. Não precisa da nossa distribuição de lanches de 15 em 15 dias no Jardim do Meia. Muito menos precisa da nossa caravana mensalmente ao Curupaiti. Isso pode ser feito no nosso dia a dia. Isso pode ser combatido na raiz que é os nossos problemas, que é o nosso pensamento. Porque como diz Joana de Ângeles, a cada pensamento ruim, você substitui por um bom. E a hora que você disciplinar o seu pensamento, a sua casa mental, você disciplina as suas atitudes. Você começa a compreender que o egoísmo do outro não é seu. E que você vive bem com a sua consciência, que ele pode não viver bem com a dele. Tudo é estrutural, tudo é uma questão de organização. E interessante que Kardec termina esse estudo, Kardec e os espíritos que o assessoram nessa questão, que se eu não me engano é Fenelon, ele diz, Jesus muito bem colocava, a cada um segundo as suas obras. Kardec tem na Revista Espírita, de 1865, um artigo que ele intitula O Egoísta. O egoísta era uma criatura normal, um rapaz normal, que vivia com uma tia que o adorava. Só que ele tinha uma característica de não ser fraterno e de não ajudar a tia em nada. Então, naquela época, lá na França, lá na Europa, eles tinham que cortar lenha para sobreviver ao inverno. E o rapaz nunca na vida dele cortou uma lenha. E se ele escutasse o burburinho de que alguém estava preparando algum trabalho, ele já de antemão pensava em uma desculpa para não participar daquela tarefa. Mas a criatura era espírita. E como espírita dedicado, porque era um espírita dedicado, ele conseguiu realmente se libertar de algumas mazelas. E a tia adoece. E mesmo a tia adoecendo, ele não se condói da tia. E mais na frente, a tia já adoecida, ele tem algum tipo de acidente, algum tipo de problema, e quem desencarna é ele.
Kardec faz, né? Com aquela necessidade de esclarecimento, porque não era curiosidade, com aquela necessidade de aprendizado, Kardec tenta evocar esse espírito. E o espírito guia de Kardec diz que não é possível ele comparecer. Estou procurando o relógio. Não é possível ele comparecer. E que ele se encontra muito mal por ver a tia definhando de um problema, de uma doença que ele podia ter evitado nela. Então, ele não consegue se equilibrar com esse drama de consciência. E o guia de Kardec diz que ele ainda levará um longo tempo para se conformar com isso, e que pede que orem por ele. E aí Kardec tem a ideia brilhante de fazer um adendo, e coloca: mas ele não era espírita, e ele não conseguiu combater algumas imperfeições, e isso não será levado em conta? E o guia responde: naturalmente que sim, porque tudo que conquistamos de bom e de ruim, colheremos os frutos. E na providência divina, nada se perde, tudo é levado em conta. Então, naturalmente que o nosso irmão conseguiu debelar alguma das suas imperfeições, mas segundo Jesus nos informa, a cada um segundo as suas obras, e ele tem que responder pelo erro que ele cometeu. Então, por mais que ele tivesse conquistas, ele ainda tinha esse nódulo do egoísmo. Então, o Espírito avisa que ele ainda vai sofrer por um tempo. Então, é uma revelação extraordinária para nós, porque, afinal de contas, principalmente nós espíritas, nós estamos envolvidos, né, juntos e misturados nessas tarefas fraternas, onde nós temos plena certeza de que isso somará de forma positiva na nossa bagagem espiritual. Mas, às vezes, né, como o egoísmo é uma cortina que cega a criatura, às vezes os nossos olhos estão fechados para detalhes que nós vemos no outro e não conseguimos ver no nosso. Então, como a doutrina espírita, ela é toda entrelaçada, todos os livros da codificação se entrelaçam, nós vamos lá buscar no Evangelho, para ilustrar, né, esse comentário, a trave e o argueiro. A gente vê a trave no olho do nosso irmão, mas não vê, né, a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não vê a trave que existe no nosso. Então, muitas das vezes, nós estamos voltados para essa tarefa, que é absolutamente benéfico, que é o nosso caminho de libertação, mas poderíamos conquistar muito mais se conseguíssemos usar dessa base doutrinária, desse conhecimento que nós já adquirimos, em combate a esse elemento feroz que ainda vive dentro de nós. Existem, como no próprio Livro dos Espíritos diz para a gente, nós vemos sempre, e o mal sempre é muito mais destacado. Então, dizer que todos no nosso planeta são egoístas seria incorrer num erro. Então, se existe um, Fenelon fala, se existe um
que não é egoísta, por que não pode existir 10? Por que não pode existir 100? Por que não pode existir milhares? Então, ele está mostrando para a gente que isso é possível na nossa condição imperfeita da atualidade, que nós podemos começar a combater esse mal em nossa raiz, já aqui agora. Não precisa, que nem o nosso companheiro da Revista Espírita, esperar desencarnar para perceber que o esforço que ele fez de se doutrinar com a doutrina espírita não foi suficiente para combater ainda esse ranço, essa ramificação do egoísmo. Porque o desinteresse dentro da nossa casa, o desinteresse no nosso trabalho pelas pessoas que nos cercam, o desinteresse das pessoas que cruzamos na rua, isso ainda é a raiz do egoísmo. E às vezes é dentro de casa, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é no metrô, no ônibus, no trânsito, que se encontram as oportunidades de nós combatermos esse mal. Se não estivermos atentos a essa condição, que oportunidades que nós vamos combater? Como vamos enxergar essa trave nos nossos olhos? Como vamos dar sequência a essa espiritualização, a essa desmaterialização que a reencarnação nos proporciona? Nós estamos numa escola. Como nossos netos, nossos filhos vão se intelectualizar numa escola material para o seu intelecto, nós estamos aqui numa escola material, mas para moralizar o nosso espírito imortal. Então, por isso que conhecer a si mesmo é a chave da nossa libertação, porque a partir do momento que eu sei que eu sou um ser imortal, que a raiz do meu egoísmo está lá no passado, mas a raiz da minha libertação está lá no futuro, eu já vou contrabalançar todas as minhas atitudes. E como o aprendizado é a repetição constante daquilo que nós estamos vivenciando, tanto que as crianças têm a aula, tem o reforço da aula, tem os exercícios diários e no final lá tem a prova. Porque é a constância daquela repetição que vai somatizar o aprendizado. Por isso que nós estamos aqui, reencarnando, desencarnando, somatizando as nossas experiências para ir já purificando e burilando o ser imortal que nós somos. Então, a nossa razão de estarmos aqui é essa. Consciente disso, a nossa atitude lá fora já vai ser igual à nossa atitude aqui dentro. Aqui nós somos fraternos, receptíveis, nós somos bondosos, nós somos sorridentes, nós somos tudo. Então, com essa consciência, lá fora, nós também seremos isso tudo. Então, fica muito mais fácil para nós essa compreensão quando nós já sabemos quem nós somos, da onde viemos, para onde nós vamos. E qual é a razão de nós estarmos aqui. Então, vamos cuidar da nossa saúde, sem exageros, vamos ser fraternos, vamos nos dedicar à causa espírita, aos trabalhos espíritas e vamos nos dedicar à família. Vamos ser esse ser do bem que tem esses caracteres que finaliza o nosso estudo. O nosso estudo é os caracteres do homem de bem. E eu vou ler só o primeiro para que a gente possa trabalhar em cima desse item.
Caracteres do homem de bem. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Na realidade, depois ele vai fazer, não é, um somatório aqui das características do homem de bem. Mas, na realidade, a primeira pergunta e a primeira resposta já sintetiza tudo aquilo que nós estamos aqui desenvolvendo a respeito dos vícios. Na realidade, a virtude, os vícios são contrários às leis de amor, de justiça e de caridade. E as virtudes é toda a favor dessas leis. Então, o homem de bem, na sua prática, ele pratica as leis de Deus. Ele deixa os seus interesses pessoais em prol do outro. Ele pensa muito mais no outro antes de pensar em si mesmo. E aí, quando a gente lê as características do homem de bem, aí a gente começa a identificar na nossa sociedade vários deles. E aí a gente vê que não é tão difícil assim já ter essas características, que não são todas as características, naturalmente, de um espírito perfeito. Mas aqueles que têm essas características aqui já estão no caminho que leva à plenitude e à perfeição. Então, naturalmente, que não existe nada que não possa ser combatido em nós. Certa feita, foi perguntado a Chico Xavier qual é o maior medo que ele tinha nessa vida. E ele responde: do monstro que existe ainda dentro de mim. E a gente vê Chico Xavier, quem já leu, quem já conhece a sua história, a sua passagem, alguém consegue conceber Chico Xavier com algum monstro dentro dele? Não, né? Então, ele tem a preocupação, ele não tem um monstro, ele tem a preocupação de não deixar o homem velho, com as suas características imperfeitas, sobrepor ao homem novo que ele está querendo conquistar, que ele está querendo ser. Então, hoje, nós estamos egoístas, mas amanhã nós seremos pessoas boas, espíritos perfeitos, porque nós somos perfectíveis. Nós estamos nessa trajetória de autoiluminação para que a gente possa alcançar essa destinação. E somente aquele que realmente, nos seus atos, no seu dia a dia, consegue agir dentro das leis de amor e de justiça, alcança mais rápido esse patamar. E para fortalecer esse nosso assunto, que seria muito mais longo se nós tivéssemos trazido aqui o Código Penal da vida futura no céu e inferno, nós veríamos ali um fortalecimento de tudo isso, de toda essa proposta do Evangelho lá com orgulho e egoísmo, o livro dos Espíritos aqui na perfeição moral e o céu e inferno lá, mostrando para a gente as consequências dos nossos atos na nossa vida terrena. Então, tudo encadeado,
tudo perfeitamente possível e acessível a cada um de nós, mesmo na nossa condição evolutiva, e tudo usando apenas, como diz meu neto, do raciocínio lógico. Porque raciocinando, né, em cima de todas essas informações e pegando como base a cada um segundo as suas obras, nós vamos ver que não resta para nós, para nosso equilíbrio, para nossa harmonia e para nossa felicidade, não nos resta outra opção que não seja cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade. Que Deus nos possibilite sempre esse raciocínio lógico e a compreensão das leis de Deus. Fiquemos em paz.